Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e na aula de hoje vou falar para vocês de uma constante matemática chamada π, tá? O que é este número π? Bom, o π ele é denominado uma constante de Arquimedes, né? Isso porque foi o matemático Arquimedes que foi a primeira pessoa a calcular a razão entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência. E é nessa razão, nessa divisão do perímetro pelo diâmetro de uma circunferência, ele encontrou este valor, que é 3,14, que a gente está acostumado a arredondar, né? Mas ele é um número infinito, tá? Um número decimal infinito. Bom, um pouquinho mais sobre essa constante matemática, sobre o π. Bom, o π ele é representado por uma letra grega, aqui, ó, que é chamada de π, tá? E aqui está o meu valor, aqui está um trecho deste valor do π. Ele é infinito, tá? Ele segue infinitamente aqui. Ele é um número irracional, porque depois da vírgula ele não se repete. São valores inéditos, não se repete, como a dízima periódica, né, que tem um período que se repete. Nesse caso não. Ele é um número irracional, é infinito e os valores não se repetem. Bom, e como calcular o valor de π? Para calcular o valor de π, vamos observar aqui três elementos da circunferência: o perímetro, o raio e o diâmetro. O perímetro é a medida do comprimento da circunferência. Começa através de uma fita métrica, o comprimento. E o diâmetro? O diâmetro, ele é a medida de ponta a ponta da circunferência. Está aqui marcado de verde, né? De ponta a ponta tem o meu diâmetro. E eu coloquei para vocês aqui também o raio. O raio, ele é metade do diâmetro. Então é do centro a outra ponta. Aí eu tenho um raio. A gente costuma dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Este lado e este lado aqui, 2 vezes o raio. Bom, aqui está mais claro, né? Eu aumentei aqui um pouco a imagem para vocês verem. Nessa parte aqui eu tenho o raio, tá? E de ponta a ponta eu tenho o diâmetro. E de laranja aqui eu tenho o perímetro. Bom, coloquei um exemplo para vocês aqui para a gente calcular o valor de π. Bom, suponhamos aqui que essa circunferência meça o seu perímetro 31,4 centímetros. Pegamos a fita e medimos aqui. Tem 31,4 centímetros. O raio do centro à outra ponta, a extremidade é 5. Tá? Qual que é o valor de π? Nós já sabemos, vamos conferir aqui. Colocamos aqui a divisão do diâmetro, que é 31,4 por 10. Professor, por que por 10 se está 5 ali? A gente colocou o raio. Lembre-se que o diâmetro que eu vou calcular, que eu vou dividir, é 2 vezes o raio. Então, se o raio é 5, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 5 é 10. Então, todo esse comprimento aqui é o meu diâmetro, ele vale 10. 31,4 dividido por 10. Aí eu tenho o resultado de π, que é uma constante. Eu posso medir qualquer circunferência, uma moeda, um bombolê ou circunferência, que ela vai dar sempre o mesmo resultado, que é 3,14. Ok? Vocês podem fazer o teste aí. Podem pegar uma circunferência e medir e vocês vão obter um valor próximo aí, né? Pode ter alguns erros de casas decimais. Bom, e onde eu utilizo o π? Qual que é a importância dele? Uma das importâncias eu coloquei aqui, que é para calcular a área do círculo. Para calcular a área do círculo eu tenho aqui a minha fórmula. Qual que é? π vezes o raio ao quadrado. Bom, o π é uma constante, já sei que é 3,14. Está arredondado, ele é um número infinito, sempre lembrando. Vamos arredondar, 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio é 5, então vai ser 5 vezes 5, que é 25, certo? Então a área vai ser igual a 3,14 vezes 25. Meu resultado da área, 78,5 centímetros quadrados. Lembrando também que é importante o número do π para calcular o volume do cilindro. Tá? Eu também tenho essa constante na minha fórmula, que é o π. Beleza, galera? Espero ter ajudado aí falando um pouquinho mais sobre essa constante matemática que é o π. Legal? Então um abraço, até a próxima aula.